Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início à nossa série de videoaulas, retomando o conteúdo que nós já vimos em sala de aula, nas aulas presenciais. Então vou retomar o conteúdo ali, a gente vai retomar desde o início, tá? Estudando ponto, depois a gente vai para a distância entre dois pontos, ponto médio e assim sucessivamente. Nem todas as aulas vai ser de autoria minha, tem algumas aí que eu vou buscar via YouTube, se eu achar que é adequado para o conhecimento de vocês, que agregue conhecimento, eu irei estar postando para ajudá-los, tá? À medida do possível, vocês podem, tá, inserir as dúvidas ali na plataforma, no Google Classroom, que eu irei sanando as suas dúvidas, tá ok? Então, cada videoaula, uma atividade. Tranquilo, pessoal? Vai valer nota, professor? No momento não temos nada ainda, tá? Quanto à questão da nota. Mas pensem que se você deixar de assistir a videoaula, deixar de fazer as atividades propostas, futuramente, a hora que vier a orientação para que a gente cobre, né, através de testes, quiz, provas, seminários, etc., mesmo que via IAD, vocês têm que saber as aulas. Tá? Então é de suma importância que você acompanhe todas as aulas, tá ok? Então vamos às aulas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então aqui, estudo do ponto, geometria analítica, aula número 1, retomando o conteúdo. Então aqui, pessoal, geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos, como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferências. Situações essas que a gente vai estudar na sequência de aulas, utilizando as expressões algébricas. Então a geometria analítica ela nasceu através da união da álgebra com a geometria. Tá? Então as expressões algébricas são derivadas da ideia de união de pontos, que seguem determinado padrão, pontos esses que são dispostos no sistema de coordenadas, propostas por René Descartes. Então, vamos observar aqui embaixo. Primeiro, esses algarismos romanos aqui, ó. Eu já vou substituir por números. O que significa isso? Isso se chama quadrantes, tá? Primeiro, nós vamos observar lá. Número 1. Então, primeiro, quadrante. Certo? Número 2, segundo quadrante. Número 3, terceiro quadrante. Número 4, quarto quadrante. Que é essa região aqui, ó, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante. Esse ponto O aqui é a origem, tá? Isso aqui é a origem. O que significa origem no plano cartesiano? Ponto O, elemento 0 e 0. Ele pertence tanto à bissetriz dos quadrantes pares quanto à bissetriz dos quadrantes ímpares, que a gente já vai ver na sequência. Então observem aqui, eu tenho um x de abscissas e um y das ordenadas. Tá? Então o meu x é conhecido como abscissas, certo? E o meu y como ordenadas. Tá ok? Então a origem, observe que a junção das duas semirretas nos dá a visualização de uma reta de retas perpendiculares, tá? Formando esse ângulo reto de 90 graus. O O então é a origem, então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto quadrante. Então vamos para a bissetriz agora, vamos localizar, perdão, esses pontos num plano cartesiano. Então observem aqui, ó. Ponto M, então nós temos x, temos y, menos 3x e menos 3y. Então, menos 3x menos 3y fica aqui, ó. Então, esse é o nosso ponto M. Menos 13x menos 13y, certo? Nosso ponto P, x é 3, y é 4. Então, nosso ponto P, 13x positivo, do lado direito da origem. E para cima da origem, positivo, que é o número 4. Então, 3 e 4. Então, esse é o nosso ponto P.
3 e 4. Vou colocar aqui. Ok? Agora, nosso ponto R, 2 e 2. Então, 2 positivo. Nosso ponto R, 2 e 2. Certo? Aqui o nosso ponto N, 1 positivo de x, menos 1 de y. Então, tá aqui, ó. Ponto N, 1 e menos 1. Nosso ponto Q, menos 1 e 2 positivo. Então, menos 1 de x, 2 positivo de y. Então, x, y. É o nosso ponto Q. Menos 1 e 2. E para finalizarmos, nosso ponto S, menos 4 e 4. Então, menos 4 de x, 4 positivo de y. Então, esse aqui é o nosso ponto S. Menos 4 e 4. Tudo bem? A localização de pontos, pessoal, bem tranquilo. Então, na horizontal, x, reta das abscissas. Ao lado direito da origem, positivos de x. Ao lado esquerdo, negativos de x. Para cima, y, eixo das ordenadas. Positivos de y, negativos de y. Tranquilo? Localizamos os pontos. Primeiro ponto sempre é x. Intercepta com o segundo ponto aqui, que é y. E assim sucessivamente. Então, o que é uma bissetriz dos quadrantes? A bissetriz dos quadrantes, nós temos duas propriedades. Tá? A primeira propriedade e a segunda propriedade. Na primeira propriedade, todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, 1 e 2, a abscissa é igual à ordenada, ou seja, x é igual a y. E na segunda propriedade, que pertence ao segundo e quarto quadrante, tá? Aqui é o segundo e quarto quadrante, a presença abscissa igual ao oposto da ordenada, ou seja, a abscissa é igual ao oposto da ordenada, ou a ordenada é o oposto da abscissa, ou seja, nós temos x igual ao oposto de y, ou y igual ao oposto de x. Tranquilo? Então aqui ó, nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O primeiro e o terceiro quadrante, percebe que a bissetriz ela divide isso aqui ao meio. Nós temos um ângulo reto de 90 graus aqui. Aqui também e aqui também. Então a bissetriz faz esse papel aí, tá? Ela divide esses ângulos retos ao meio. Aqui nós temos a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa é igual à ordenada. Então, x tem que ser igual a y. Tá? E na bissetriz dos quadrantes pares, dividindo também os ângulos retos ao meio, nós temos aqui B24. Aqui a abscissa tem que ser o oposto da ordenada. Ou a ordenada oposto da abscissa. Tá, ok? Então, dividindo aí os ângulos retos de 90 graus ao meio, nós temos os quadrantes ímpares e os quadrantes pares, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Localizar os pontos no plano cartesiano, ponto A, B, C e D, E e F, e depois responder as seguintes questões. Quais desses pontos pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares? A, B, 1, 3. E dos quadrantes pares? B, 2, 4. Então, vamos localizar primeiro e depois responder as questões, baseado no exemplo anterior. Ponto A, 1 positivo, 2 positivo. Então, 1 positivo de x, 2 positivo de y aqui. Né? Ponto A, 1 e 2. Ponto B, menos 1 e 3. Então, ponto B, menos 1, 3. Ponto C, menos 2 e menos 2. Então, ponto C, menos 2 e menos 2. Menos 2. Ponto D, 3 e menos 3. Então, ponto D, 3 e menos 3. 3 positivo de x, 3 negativo de y aqui. Ponto D. 3 e menos 3. Ponto E, 4 e 4. Então, 4 positivo de x, 4 positivo de y. Então, esse aqui é o nosso ponto E. 4 e 4. Nosso ponto F, menos 1 de x,
com um positivo de y. Então tá aqui, ó, esse é o ponto F. Menos 1 e 1 de y. Então aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, nós temos o que na B13? Bissetriz dos quadrantes ímpares. X tem que ser igual a y, certo? Então, o mesmo elemento de x tem que ser o mesmo de y. O que é isso, professor? Vamos ver aqui então na bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha aqui, ó, bissetriz dos quadrantes ímpares. Essas duas aqui, ó. Aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o primeiro quadrante. Então observe, o ponto E. Observe que x aqui, que é 4, ele é igual ao y, que também é 4. Então nós dizemos que ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tem mais algum valor nesse quadrante aqui que tem x igual a y, mesmos números? Não. Então apenas aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, B13 é o nosso ponto E, certo? 4 e 4. Não podemos esquecer que a origem, que é o ponto O, 0 e 0, também pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e também da bissetriz dos quadrantes pares, tá? Observe aqui no terceiro quadrante, ó, menos 2 e menos 2. Eu não tenho x igual a y aqui também? Tem, né? Então, o ponto C pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Só colocar aqui, apagar aqui, fazer organizadinho para vocês. Tá, deixa eu só pegar agora. Tá. Então aqui é o ponto O, 0 e 0. Tranquilo? Agora vamos observar os quadrantes, a bissetriz dos quadrantes pares, B24. Então aqui é o segundo quadrante e aqui o nosso quarto quadrante, certo? Então observem aqui, ó. Observe que o x é 3, positivo, e o y é menos 3, então menos y. Observem que a abscissa, a ordenada é o oposto da abscissa, tá? Então isso aqui nós dizemos que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, está aqui no quarto quadrante. Então B24. O que nós temos? A origem, que é 0 e 0, pertence tanto na bissetriz dos quadrantes ímpares quanto na bissetriz dos quadrantes pares. Nós temos o ponto D, que é 13 menos 3. Tem mais algum valor no quarto quadrante? Não. Vamos agora para o segundo quadrante. Opa, o ponto B menos 1 e 3 são números diferentes. Olha aqui agora, ó. X e Y. Tranquilo? Mesmos valores, um negativo e o outro positivo. Então, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, esse é o ponto F. Menos 1 e 1. Tranquilo? Então, vamos organizar aqui. Primeiro, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Quais são eles? Ponto O, menos, ponto O 0 e 0, ponto e vírgula, ponto C, menos 2 e menos 2, e ponto E, 4 e 4, ok? Vamos agora para a bissetriz dos quadrantes pares. B24. Ponto O, que ele pertence tanto à bissetriz dos quadrantes ímpares como à bissetriz dos quadrantes pares. Ponto D, 13 menos 3. E ponto F, menos 1 e 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá na plataforma. Espero que tenham gostado da aula. Obrigadão pela atenção. Fiquem em casa. Espero que logo, logo a gente se veja. Com certeza não demorar muito. Grande abraço. Tchau, tchau.